Neste dia que fez o Senhor, nós agradecemos o privilégio de ter mais um dia. Agradecemos a Deus por estarmos sintonizados por esta plataforma em que podemos meditar juntos na palavra do Senhor. Assim, estamos começando com a nossa meditação, olhando para as palavras do Salmo 23, versículo 1 a 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Oremos. Nosso Deus e Pai e nosso Senhor, bendito seja a tua santa majestade em todo o universo. Cremos que estás conosco neste dia e ouves a nossa oração. Te pedimos perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Nós vamos proceder com a leitura do texto bíblico sugerido pelo lecionário para a nossa meditação de hoje, dia 11 de setembro de 2025. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus, capítulo 13. Vamos ler os versículos a partir de 24 a 30 e depois saltaremos para os versículos 34 a 40. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus, capítulo 13. Versículo 24 a 30 e depois passaremos a ler do versículo 34 a 40. Diz assim a palavra do Senhor. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. 34 a 40, lemos o seguinte: tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábola a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa.
Chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Palavra de salvação. Graças a Deus. O trigo e o joio são símbolos do bem e do mal. Do mal no mundo é a comparação que Jesus faz ensinando acerca do reino de Deus. A parábola também ilustra a bondade de Deus semeada no mundo e a maldade implantada pelo inimigo em oposição. A parábola nos ensina que o bem, que é o trigo, e o mal, que é o joio, coexistem no mundo e nos indivíduos, sendo semeados por diferentes agentes, Jesus Cristo e o diabo, respectivamente. O objetivo não é que os humanos tentem separar o joio do trigo, pois são muito parecidos, mas sim que se reconheçam os sinais do maligno nas suas vidas e na sociedade e que esperem o momento certo, a colheita, no fim dos tempos, quando Deus separará tudo no juízo final. Na parábola, os trabalhadores revelam sua intenção de arrancar a erva, nesse caso o joio, que pode ser nocivo, mas o dono da terra os aconselha a ter cuidado e paciência, pois que qualquer tentativa de separar nesse estágio poderá causar danos ao bom fruto, pois as raízes já estão entrelaçadas, conforme o texto 13, 28 a 29. Na colheita, a última separação acontece quando o Senhor destrói o joio, pois aí será mais fácil distingui-la. O joio será lançado no fogo. O trigo é ajuntado, ser colocado no celeiro. Jesus interpreta esta parábola no texto que lemos, especialmente nos versículos 36 a 43, explicando seu sentido individual e coletivo. No comentário bíblico africano, nos diz que, no sentido individual, é importante reconhecer que somos influenciados por Jesus, que planta a boa semente, e pelo maligno, que planta o joio. Precisamos ter consciência da existência das forças do mal. No sentido coletivo, ainda segundo o comentário bíblico africano, diz que precisamos lembrar que o reino dos céus não é somente a igreja, mas a lei soberana de Deus em todo o universo no qual a igreja está inserida. A parábola não ensina o triunfo imediato dos cristãos e da igreja pura, mas sim apela à paciência de esperar até que os propósitos de Deus sejam alcançados e ele conclua a história do mundo. Fim de citação. Não é tão fácil distinguir do reino os que fazem parte do mesmo reino e os que não fazem. Entretanto, Jesus diz: pelos seus frutos os reconhecereis. Pelos seus frutos os reconhecereis. Mateus capítulo 7, versículos 16 e 17. Ao comparar as duas sementes, o trigo e o joio, podemos delimitar bem o sucesso de uma em detrimento da outra. Se a plantação for da palavra de Deus,
os frutos serão viçosos, bons e, sobretudo, espirituais. Quando a semente cultivada é ruim ou má ou maligna, o fruto será péssimo e o resultado é todo tipo de desentendimento, corrupção, desonestidade, malícia e todo o mal descrito pelo apóstolo Paulo, que diz: os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos seus pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 a 4. Lembremos que as duas sementes crescem junto. O triste em tudo isso é o fim da caminhada, porque chegará o dia da colheita. Chegará o fim dos tempos para todos, e os anjos, os ceifeiros, deverão separar joio e trigo. Nesse momento, não haverá mais tempo de mudança. Estimado irmão e irmã, sejamos trigo e não joio. Que Deus nos abençoe e faça com que sejamos aquelas pessoas que fazem a introspeção e tirar para fora, tirar dentro de nós o joio e fazer prevalecer o trigo. Amém.